Bem-vindos, queridos estudantes, queridos vestibulandos, professores, curiosos por literatura, amantes de livros. Bem-vindos a mais um Livros de Vestibular. E hoje estamos encerrando a primeira temporada do nosso programa. E espero que não seja a última, espero que vocês tenham gostado da nossa viagem pelo universo dos livros de vestibular, que são livros de vestibular por acidente, né? Porque, fala a verdade, são livros maravilhosos que poderiam e devem ser lidos não apenas com os olhos voltados para a prova, para as provas. E hoje, como é o nosso último programa desta temporada, com este formato que eu espero que nós podamos esmiuçar mais, fazer programas maiores, com menos livros, um livro por programa, quem sabe? Então, hoje faremos isto. Hoje falaremos apenas de uma obra, de um livro apenas. Então, na tela, de qual livro estamos falando? Deste. Então, o objetivo da aula hoje é oferecer caminhos para a leitura e interpretação de Quincas Borba, de Machado de Assis, obrigatório para a leitura, para fazer a prova da FUVEST. Visando a realização desta prova, essa leitura é obrigatória para a realização desse vestibular. Então, o que falaremos hoje? Falaremos de Machado de Assis. Gente, olha que bacana. Eu trouxe para vocês a cerejinha do bolo. Falaremos deste autor. Eu trouxe uma foto dele. Tá aí a foto dele, Machado de Assis. Autor negro, né? Autor que ele conseguiu, em sua trajetória de vida, ascender socialmente com o trabalho, com o texto, com o trabalho literário, com o trabalho jornalístico, era funcionário público, sim, mas é um cara que ele conseguiu transpor as barreiras das classes sociais, ele transitou da favela, onde ele nasceu, no morro. Na verdade, favela, no tempo dele, é anacrônico, né? Vamos falar assim, do morro, onde ele nasceu, Morro do Livramento, a ascender socialmente, escrevendo. E ele, como jornalista, cronista, e Machado de Assis, ele é um caso à parte da nossa literatura. Eu tenho até receio de falar de Machado, porque vai vir o fã, né? Eu vou ser o fã falando da obra dele. Mas a gente tem que falar um pouquinho que, sim, ele foi genial. Sim, ele conseguiu entender a alma humana como ninguém e a alma humana do brasileiro. Muitos dizem que Machado de Assis, olha, ele escreveu fora da realidade do Brasil, ele, sei lá, ele por ser negro deveria ter... Gente, vai na obra de Machado de Assis, está tudo lá. Está tudo, a forma como o trabalho, principalmente o trabalho, não é valorizado no Brasil. E isso não precisa usar o termo escravidão na obra dele, e ele usa. Mas ele não apresenta assim, olha, algo militante como o Castro Alves ou como nós vemos depois em outras obras claramente abolicionistas. Mas a gente percebe como a falta do trabalho assalariado, o trabalho assalariado corrói as estruturas sociais, e isto veremos nesta obra, como as pessoas vão parasitando. E este é o termo do livro que vamos falar hoje. As pessoas se tornam parasitas, explorando umas às outras, querendo trazer o dinheiro de um lugar para outro, sem o esforço. E isso Machado de Assis apresenta em todas as suas obras, principalmente em Memórias Póstumas de Brás Cubas. E neste livro é como se fosse um tapa na cara da sociedade, sim. Mas aí eu pergunto para vocês, o que aconteceu naquele tempo, no século XIX, que influenciou a escrita de Machado de Assis? O que aconteceu no século XIX? Então eu trouxe para vocês aqui, olha só, vamos lá, aqui do meu ladinho, uma linha do tempo apontando para o século XIX, né? Então temos a independência do Brasil em 22, Dom Pedro, o governo, o primeiro reinado, né, de 22 a 31, e o período regencial, que foi no Brasil a transição, né, do governo do primeiro reinado para o segundo reinado de Dom Pedro. E aqui, claro, onde nasceu Machado de Assis. Ele nasceu no período regencial, certo? Entre 31 e 40, o ano me escapa. Mas ele nasceu nesse período aqui. Então,
durante a vida dele, alguns fatos históricos que nós estudamos até hoje na história do Brasil e que influenciam a nossa vida hoje, influenciaram, claro, a escrita de Machado de Assis, né? Dom Pedro II, todo o governo. Então, quando a gente fala de Machado de Assis, principalmente nas obras-primas dele, os contos e principalmente nos romances, Dom Casmurro, Quincas Borba e Memórias Póstumas de Brás Cubas, você vai ver o termo a corte. Em contraponto, o provinciano. Então, note bem, o provinciano é o cara que mora fora da corte. Porque algum vocabulário você precisa ter para entrar na obra de Machado de Assis. Quando fala hoje em estado, quais são os estados brasileiros? São Paulo, Minas Gerais, sei lá, Santa Catarina, Amazonas. No período de Machado de Assis, perdão, nós não tínhamos assim chamados estados, nós tínhamos províncias. As províncias, e então tinha a província, sei lá, a província de São Paulo era uma província, Maranhão uma província, tinha as cidades, né? Então, no Quincas Borba, já vou me adiantando, você tem lá um personagem que é o Rubião, que ele mora na província do que hoje é o estado de Minas Gerais. Na província de Minas Gerais, vamos chamar assim, na cidade de Barbacena. Então, o Rubião, que é o personagem protagonista deste livro que falaremos hoje, ele é um provinciano. Em contraponto à província, nós temos a corte, que é o Dom Pedro II governando. Então, parece chato, mas não, vai ser bem legal, você vai ver. Então, imagina, eu não gosto desse termo, mas assim, vamos usar para ficar bem claro para a gente. O caipira chegando na cidade grande, né? O caipira. Então, o provinciano chegando na corte, certo? Então, a gente sabe que esse termo caipira, pejorativo, tal, mas assim, na verdade, o que nós temos é uma pessoa simples, ascendendo socialmente de maneira rápida e tendo os parasitas percebendo isso e se aproveitando. Mas me adianto, volto para cá. Então, olha, ao longo da vida de Machado de Assis, Revolta Farroupilha, Guerra do Paraguai, as leis abolicionistas, né? 50, 71, 85, 88, ou seja, foram leis que foram paulatinamente libertando bem entre aspas, né, os escravos, os escravizados, né, da sua condição de escravizados, a proclamação da República, ele estava vivo ali ainda, Guerra de Canudos, revolta da Armada, a segunda revolta da Armada, revolta da vacina, governo de Floriano Peixoto, crise de encilhamento. Machado de Assis morreu em 1904, se não me engano, não me falha a memória, mas assim, que seja, ele morreu no século XX, tá bom? Então, eu me adiantei um pouquinho explicando, deixa aqui aberto, um pouquinho do enredo, mas hoje tem tempo. Então, para entrar no universo de Machado de Assis, a gente tem que diferenciar o contraponto entre isso aqui, realismo, e o romantismo. Então, um pouquinho de paciência comigo, tá bom? Me acompanhe que vai ser legal. O que é o romantismo? O romantismo é aquela ideia, vou resumir, mas muito resumido, porque você aqui está com pressa, né? Você quer estudar para outras coisas, você quer entrar na USP, você quer fazer o vestibular. Então, vai nessa aula. Olha só, o que é o romantismo? O romantismo é a ideia de idealização da realidade. Então você tem lá, por exemplo, o Mauro. O Mauro é o cara perfeito, é o personagem perfeito. É aquele cara que não mente, é aquele cara que não chora, é aquele cara que fala, farei isso, entregarei no prazo, viverei para sempre em honra a você. E cumpre. Isso é o romantismo. Nas obras literárias, esse personagem que eu construí agora, esse Mauro que eu construí, ele é legal, bacana, na primeira leitura, no primeiro livro, no segundo livro, no terceiro, no quarto. Mas aí algum dia alguém, em algum lugar do mundo, na França, faz assim, olha, e se esse Mauro tiver defeitos? Aí alguém fala, não, pra quê não? Vou colocar um defeito.
Aí coloca um personagem que tem um defeito. Sei lá, um casamento em que a mulher trai o marido. Um casamento em que o homem trai a mulher, em que ele engana, em que ele faz dívidas e não paga. E aí as pessoas começam a ler esses livros e começam a gostar. Começam a gostar e pedem mais, leem mais, e leem mais. E aí você tem uma outra estética a partir da análise dos defeitos do ser humano, a partir da análise da realidade. Porque nós, seres humanos, vou te contar uma coisa aqui, ó. Nós temos defeitos. Nós não somos perfeitos. E mostrar essa realidade, essa análise psicológica, esse quero ou não quero, esse traiu ou não traiu, este provincianismo, esse ganhar na loteria e perder tudo no ano seguinte. Mostrar isso faz parte da nossa realidade. Analisar isso é o que faz Machado de Assis. E o realismo, ele é apresentado de diversas formas. Por exemplo, olha, vou mostrar um quadro para vocês aqui, está na tela, olha só. A gente percebe que o realismo ele extrapolou a literatura. Temos aí uma casa, né, de um pintor, que eu não consigo falar o nome, é Joseph Petkovich, exemplo de pintura realista. Temos aí a casa, em que o protagonista aí é a casa. Temos um personagem que a casa é mais importante que os personagens, e os personagens simples, olhando de lado, numa cena em que nós temos a realidade tal qual ela é. Ah, professor, por que isso não é romântico? Por que isso não é idealizado? Por que isso é real? Por que isso é realista? Calma lá, vamos chegar. Temos aí, olha, uma outra imagem, olha só. É real. O trabalho. Por que isso não é romântico? Por que isso não é idealizado? Gente, elas estão de costas, estão agachadas, trabalhando. Gente, idealizar a vida é você pensar que nós não precisamos trabalhar para viver. E temos aí o quê? Pessoas trabalhando. Imagine você coletar feno durante todo o dia. Olha lá atrás um monte de feno que elas estão... Bota para mim, por favor, rapidinho aqui. Olha só. Aqui a gente percebe o trabalho delas. Lá atrás, note a montanha de feno. Agora, dá um zoom, mostra para o pessoal. Isso. Aí, tá vendo? O feno lá atrás. Imagine a dor nas costas que as catadoras estão sentindo. Ou seja, um quadro realista. Aí, olha, mais o meio do caminho. Ou seja, temos aqui a mulher com um filho no colo, o outro filho do lado, o marido e tal. Ou seja, embora haja uma imponência, eu não vejo ninguém aí com felicidade, com alegria. As pessoas estão no meio do caminho, elas estão muito na vida. Ou seja, o que é a nossa vida? Agora, olha para mim. O que é a nossa vida? A gente nasce no meio das histórias de vida dos nossos pais e vamos embora no meio das histórias de vida dos nossos filhos, se tudo der certo, tudo funcionar. Ou seja, o começo, o fim, ou seja, a realidade é bem isso. Então, o realismo busca aqui, questionar a realidade, certo? Agora, vamos lá. Agora, por que tudo isso é realista? Porque temos aqui, olha, uma imagem romântica. Note como esse personagem, ele está pousando para a foto. Não há rugas nele. Esse é o Goethe, né? É um grande escritor alemão, e aí está na Itália, né? E note como não há rugas, ele mostra uma certa idade, mas assim, ele está posando para a foto como se fosse um filtro do Instagram, né? Ele está todo idealizado aí. Ao contrário desta imagem, desta imagem, desta imagem. Ou seja, nós temos aí uma personagem idealizada. Olha novamente a idealização, né? No Peregrino sobre o Mar de Névoa, né? 1818. Ou seja, essa é uma imagem clássica. O cara está em cima de uma montanha, quase pairando sobre as nuvens, mas usa botas, eu sei. Como é que ele subiu aí? Ele subiu de que maneira? Ele subiu usando essa bengala? Olha só, uma bengalinha conseguiu subir aí? Fala sério. Aí, lado a lado, temos uma imagem realista e uma imagem romântica. Os quebradores de pedras, olha só, o trabalho. E percebam bem, eu estou frisando muito desde o começo desta aula o trabalho. Temos aí dois personagens trabalhando, os quebradores de pedras, né? E temos ao lado a valorização do trabalho, né? Aqui à esquerda. E ao lado o salvo. Temos um totozinho, né? Um cachorro, salvando uma criança. E olha como esse cachorrinho, bonitinho, ele olha para o alto,
Gente, vem aqui para mim, por favor, olha só. Eu vou atravessar a frente aqui dos catadores para você aqui, ó. Depois amplia, mas olha só. Temos aqui o cachorrinho. Opa, deu. Temos aqui o cachorrinho. E olha como ele olha para o alto e tem uma iluminação, como se o olhar dele visse algo sagrado. E aqui embaixo a criança. E uma pomba voando, aqui uma gaivota, sei lá. Ou seja, há uma harmonização. Agora, vai para vocês. Percebam. Olha só. Será que eu consigo dar zoom aqui? Deixa eu ver. Não vou conseguir dar zoom aqui. Mas tudo bem. Que seja. Pesquisem. Vocês são inteligentes. Vamos lá. Olha só. Edwin Landser, 1856. Pesquisem. Olha que romântico, que bonitinho. O cachorro salvou a criança, tal. Ai, deram zoom aqui bonito para mim. Que bacana. Vocês são maravilhosos. Produção, beijo para vocês. Olha só. Temos de um lado o trabalhador. Olha o trabalho. E ao lado nós temos quem? Aqui, ó. Olha como aqui está o céu sagrado. Nossa, o cachorrinho bonitinho olhando pro alto, a criança sendo salva, o passarinho ao fundo. Gente, e aqui ao lado o trabalho. Aqui romântico, aqui realista. Certo? Pessoal da produção, maravilhoso. Olha, vocês são sensacionais. Valeu. Então, o que acontece? Nós aqui estamos no universo de Machado de Assis. Machado de Assis, ele busca fazer o quê? Tratar da realidade. Então, agora, vamos entrar na obra. Agora vai começar a aula. Agora começa tudo. Entendeu? Então, já foi quanto tempo? Foi uns 20 minutos já. Agora começa tudo. Estou fazendo igual Eduardo Bueno. Abraço, Eduardo Bueno. Agora vai começar a aula. Pesquisa, Eduardo Bueno. Professor excelente. Professor não, né? Mas ele acaba dando aula. Olha só. O que acontece? Machado de Assis, ele percebeu que na história da literatura brasileira havia, sim, muitos livros românticos. Bacana, legal. José de Alencar, Bernardo Guimarães. Sei lá, então tinha lá os Guarani, as Iracemas, a vida, né? Viuvinha, Moreninha, tal. Aí, ele pensou um livro em que o personagem, ele não tinha grandes amores. É o Memórias Póstumas de Brás Cubas, o primeiro livro realista brasileiro. É um livro, vamos chegar lá, calma lá. É um livro que conta a história de um homem que já morreu. Por que é realista? Vou chegar lá. O Brás Cubas, ele já morreu e ele decide contar a história de vida dele. E o que foi a história de vida desse Brás Cubas? Ele conta em primeira pessoa. Que ele foi um cara que ele nasceu rico, morreu rico e nunca teve que trabalhar para poder pagar o pão, né? Nunca teve que trabalhar para poder se manter. Este livro foi um romance que Machado de Assis escreveu em 1881. E neste livro, desse Brás Cubas, que é um personagem preguiçoso porque não trabalha, é preguiçoso, assim, ele foi parasita do pai dele. O pai dele trabalhou, juntou dinheiro e tal. Ele e a irmã, quando o pai morreu, começaram a disputar a herança. E aí não se falaram por um tempo, depois falaram. O Brás Cubas era de moral tão duvidosa que toda mulher que chegava perto dele para, sei lá, relacionamento, sempre tinha algum problema e sempre envolvia o quê? Ou a questão sexual, que ele era só por questão de sexo, no caso da Marcela, né? Ou então era uma mulher casada, o caso, nossa, me sumiu o nome aqui agora, a Virgília, era isso, mas que seja, não estou falando desse livro, vou falar do outro. Mas que seja, o Brás Cubas, ele era o cara que sempre tinha... nunca se realizava enquanto um ideal de homem, né? Aquele ideal de homem do realismo. E as mulheres também. Nunca era aquele ideal de mulher do romantismo. Não do realismo, do romantismo. Tá certo? Ou seja, ninguém era ideal. Então, vamos lá. Por que eu estou falando desta obra? Porque neste livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, é apresentado um personagem chamado Quincas Borba. Aí eu vou sentar um pouquinho aqui, porque eu tenho que refletir bem para falar com vocês e organizar o pensamento, para não ficar difícil. Não, porque é muito legal. Espera aí, vamos lá, vou retomar, tomar uma aguinha aqui. Agora vamos lá. Machado de Assis escreveu um livro
em 1881, chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas, a história narrada por um cara que era um tremendo de um bom vivant, um boa vida, viveu a vida inteira sem precisar trabalhar nas custas do pai. Nunca casou, nunca teve filhos, certo? Aí, esse Brás Cubas teve como melhor amigo um outro bom vivant, um outro cara chamado Quincas Borba, certo? Esse Quincas Borba, no livro do Brás Cubas, ele era um cara que nasceu rico, ficou pobre e voltou a ser rico graças a uma herança, tá bom? E aí, tem uma historinha dele lá, mas que seja. Acabou aí, beleza? Alguns anos depois, em 1886, 5 anos depois da publicação do Memórias Póstumas de Brás Cubas, surge um outro livro chamado Quincas Borba. Está me acompanhando? Vou voltar aqui para você não perder. Está anotando? Anota, tá bom? Em 1881 é lançado Memórias Póstumas. 5 anos depois é lançado em folhetins, numa revista, o livro Quincas Borba. Temos 2 livros aí que conversam. Brás Cubas e Quincas Borba. Dá para você ler os livros separadamente? Claro que dá. Eu estou aqui contextualizando, porque aqui é uma aula, a gente tem que, né, deixar a coisa bem mais clara para vocês. Mas o Quincas Borba, ele foi um livro lançado em folhetins. Ele tem simplesmente 201 capítulos. Capítulos mais longos, capítulos mais curtos, mas assim, é um livro, tá bom? Que ele não é narrado em primeira pessoa. Pode voltar para mim agora, por favor? Deixa eu falar com o pessoal aqui, olhando no olho aqui, ó, aqui, nós aqui junto, conversando. Não é narrado em primeira pessoa. Não sou eu que conto a minha história. Igual é o Memórias Póstumas. Ele é um livro narrado por um narrador onisciente. Ele sabe de tudo. Ele sabe o que se passa na cabeça dos personagens. Ele sabe o que se passa no final da história, no começo da história. Ele brinca, ele conversa com o leitor. Ele conversa com você que está lendo, comigo que li, com você que vai ler ou com você que já leu. Então esse narrador, ele é o próprio Machado de Assis. Vamos chamar de narrador, tá bom? E este livro, ele conta uma história a partir de uma premissa. Deixa eu contar uma história. Vou abrir um parênteses aqui, tá bom? Vai me acompanhando, tá bom? Vai me acompanhando. Imagina que exista um campo de batatas. Um campo de batatas. E tem um rio que passa antes de chegar a este campo de batatas. E do lado de lá do rio tem 2 exércitos. 2 exércitos. Se os 2 exércitos fazem as pazes, tornam-se amigos, e atravessam o rio e chegam ao campo de batatas, existe fome. Por quê? Porque não há batatas para todo mundo. Está me acompanhando? Então o que acontece? É necessário que esses 2 exércitos guerreiem, abram uma guerra do lado de lá do rio, e com essa guerra, um exército morrerá, e parte do exército vencedor morrerá também. E aqueles que sobreviveram, que venceram, atravessarão o rio e comerão as batatas. Ao vencedor, as batatas. Pegou a ideia? Nesta história louca, a guerra é algo bom. A guerra tem que acontecer. A guerra é necessária para que as pessoas consigam se alimentar. Quem contou essa história foi o Quincas Borba. Para quem? Para o Rubião. Quem é Rubião? Rubião era um professor de escola lá em Barbacena, da província de Minas Gerais, ou seja, interior, provinciano, um professor provinciano, que ficou amigo do Quincas Borba e largou a escola para poder cuidar do Quincas Borba, pensando que o Quincas Borba casaria com a irmã dele. Quincas Borba, milionário e dava-se a filósofo. Tinha um cachorro que ele deu o nome de Quincas Borba. Então, o Quincas Borba, homem,
tinha um cachorro chamado Quincas Borba. E era amigo do Rubião. E o Rubião pensou que a irmã dele ia casar com o Quincas Borba. A irmã dele acabou morrendo. E não houve casamento. Só que o Rubião ficou muito amigo do Quincas Borba. Eles ficaram muito amigos. E aí o Quincas Borba é milionário, vamos escutar. É rico falando? Vamos ouvir o rico falando. Ele começou a contar a história dele, as filosofias dele para o Rubião. E o Rubião, porque ele era rico, começou a ouvir. E concordava, cuidava bem, concordava. E a principal história que o Quincas Borba contava para o Rubião era essa. Olha, não existe coisa ruim, tudo é necessário. A única coisa ruim é não ter nascido. A morte é boa, a guerra é boa. E aí o Rubião ia pensando nisso. Olha, Rubião, ao vencedor as batatas. Ao vencedor as batatas. Tá bom? Então é necessário que as pessoas guerreiem. Bom? O que aconteceu? O Quincas Borba morreu e deixou toda a herança dele para o Rubião. Olha o que eu vou contar para vocês. Deixou toda a herança dele para o Rubião. Então, só tinha um porém. Quincas Borba morreu, mas havia um outro Quincas Borba que estava vivo. Qual era o outro Quincas Borba? O cachorro. Rubião herdaria tudo, desde que cuidasse do cachorro. O Rubião, quando soube da morte do Quincas Borba, tratou de dar um fim no cachorro, né? Vai ficar com essa porcaria desse cachorro aqui? Não, mas ele pegou e... Nossa, quando soube da cláusula, foi lá e recuperou o cachorro. E pensou que ia herdar o quê? Pouco dinheiro, sei lá, 10 contos, 5 contos, né? Não, herdou 300 contos de réis. Perdão, gente. Herdou 300, herdou todo o dinheiro. Imagina você ganhar na Mega Sena de um dia para o outro. Foi o que aconteceu com o Rubião. E aí, quando o Rubião herdou esse dinheiro, ele falou, nossa, eu vou lá tomar posse da minha grana. Antes de herdar a grana, só com a carta de que, olha, você herdou, você tem que ir até o Rio de Janeiro para poder entrar com os trâmites e tal. Ele pegou o trem em Barbacena, saiu da província, rumando para a corte. No caminho, olha... Escuta, estou resumindo a história para você, que é muito importante. No caminho, ele sentou, todo folgadão, e abriu o sorriso. Imagina, imagina você, do nada, recebe, sei lá, 50 milhões de reais, assim, ó, no seu bolso. Assim, ó, do nada. Imagina 300 milhões de reais, assim, ó, do nada, assim, ó, no seu bolso. Foi mais ou menos o que o Rubião recebeu com o dinheiro da época. Não vou fazer a troca, né? Vou fazer o câmbio, mas assim o que acontece. O Rubião ficou milionário. E aí ele sentou todo alegrão assim, eita, bacana. Só que nos trens, nesses trens interestaduais que havia antes no Brasil, né? Sentava de um lado, na frente, e na frente sentava outra pessoa, né? E quem sentou na frente dele foi um casal. Guarda esse nome. A Sofia e o Cristiano. Sofia Palha, Cristiano Palha. A Sofia e o Cristiano. O Cristiano, vendo que o rapaz estava lá alegre, perguntou para ele assim, nossa, tá feliz? Ou algo do tipo. Ele, não, tô feliz, tá bacana. E o Rubião estava tão feliz, que ele não aguentou. Ele não aguentou e falou assim, ó, cara... o Cristiano perguntou, você está indo fazer o quê na corte? É passear ou é trabalho? Ele, não. Eu ganhei uma herança, estou rico agora. Mas, sério? Você está rico? Cara, estou milionário, tirei, nossa, herdei um dinheiro e tal. E aí começou a falar, mas assim, coisa de, uns 200 mil, dinheiro de hoje. 200 mil? Que nada, cara, 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões, 3 milhões, 1 bilhão, dinheiro pra caramba. Estou exagerando, mas assim... Foi dinheiro pra caramba. O que acontece? O Cristiano, nossa, imagina o cifrãozinho assim do Cristiano.
no casal, né? Na Cristiano e na Sofia. E aí o que acontece? O Cristiano já começou, nossa, estava meio retraído, mas agarrou a amizade com aquele cara, agarrou a amizade com o Rubião. O Rubião conversou. No final da viagem de Minas, né, para o Rio de Janeiro, de Barbacena para o Rio de Janeiro, já estavam melhores amigos. Melhores amigos. Gente, fala pra mim, você, Brasil, aí, onde esse livro é legal? Brasil. Se você ganha na Mega Sena, você sai anunciando no jornal, você posta no Instagram, ó, fiquei rico, milionário, posta no Facebook, faz um tweet a respeito, estou milionário. Não, no Brasil, quando as pessoas ganham dinheiro, geralmente elas vão buscar em silêncio, em sigilo. Ah, ganhou alguém lá do Pará, ninguém nem sabe quem ganhou. Rubião, a primeira coisa que ele faz, antes de entrar em contato com o dinheiro, é avisar para a primeira pessoa que ele encontra. E essas duas pessoas são dois parasitas. Só que a gente não sabe ainda, mas são dois parasitas. O livro só deixa isso bem claro mais para frente. E aí o que acontece é o seguinte: o Rubião, ele chega no Rio de Janeiro e o Cristiano já oferece para levar ele num hotel, para hospedar ele, oferece para servir de ajuda, para dar ajuda para ele, para entrar em contato, para tomar posse da grana dele. Ou seja, o Cristiano fala, não, vai visitar minha casa, e o Rubião passa a ser o melhor amigo do Cristiano e da Sofia, do casal Palha. Assim que o Rubião toma posse do dinheiro dele, o Rubião começa a frequentar festas na casa do Cristiano, né? Então, estou aqui, beleza. Então, o que acontece? Só para organizar direitinho, na tela, para ficar bem organizado. Olha. Os principais personagens, temos aqui o Pedro Rubião, que é o protagonista, que eu falei agora, o que recebe a herança. A Sofia Palha e o Cristiano Palha, que são os dois parasitas que começam a explorar o Rubião. E o Quincas Borba, que é quem deixou a herança, né? O cachorro, o filósofo. O cachorro, ele aparece bastante no começo da obra e no final da obra, tá bom? Então, para deixar organizadinho. Tá certo? E aí, eu vou deixar para vocês, para a gente ler junto, um trechinho, né? Para não ficar só na fala. Então, vamos ler um trecho de como o Rubião estava depois que ele recebeu a herança. Capítulo 3. Um criado trouxe o café. Rubião pegou na xícara e, enquanto lhe deitava açúcar, ia disfarçadamente mirando a bandeja, que era de prata lavrada. Prata, ouro, eram os metais que amava de coração. Não gostava de bronze, mas o amigo Palha disse-lhe que era matéria de preço. E assim se explica este par de figuras que aqui está na sala. Um Mefistófeles e um Fausto. Tivesse, porém, de escolher, escolheria a bandeja, primor de argentaria, execução fina e acabada. O criado esperava teso e sério. Era espanhol e não foi sem resistência que o Rubião o aceitou das mãos de Cristiano, por mais que lhe dissesse que estava acostumado aos seus crioulos de Minas e não queria línguas estrangeiras em casa. O amigo Palha insistiu, demonstrando-lhe a necessidade de ter criados brancos. Rubião cedeu com pena. O seu bom pajem, que ele queria pôr na sala, como um pedaço da província, nem pôde deixar na cozinha, onde reinava um francês. Jean foi degradado a outros serviços. O que acontece nesse trecho? Nós temos aí o Cristiano ensinando para o Rubião como se comportar. Né? Como é que se deve se comportar? Olha, você pode ter os escravos, né? Mas, pode voltar para mim, por favor? Você pode ter os seus escravos, mas é chique, é sofisticado ter um criado espanhol. Ah, mas eu não quero outra língua na minha casa, mas o Cristiano ensinou para ele, não, olha, tem que mostrar que você tem, né? Você tem dinheiro, então contrate um espanhol, que você tem que pagar um salário. Olha, então, ou seja, no Brasil, daquele período, havia escravidão. A gente sabe disso. E aí a gente percebe o Machado de Assis esfregando na nossa cara o que era a vida em sociedade na província. No Brasil, mas na província. Na província, na corte. Na província, mas aí na corte.
tinha as pessoas que não tinham empregados nenhum, tinha as pessoas que tinham lá os escravizados, tinha as pessoas que possuíam muitos escravizados, e tinha as pessoas que pagavam pelo trabalho dos outros. Essas pessoas, com certeza, eram os mais ricos. Rubião, agora muito rico, pagava pelo trabalho. E pagava não um brasileiro, pagava um espanhol, pagava um francês. Tinha talheres de prata, de ouro, não queria de bronze. Ou seja, o Cristiano ia ensinando o Rubião, né, a viver na província. Tá bom? Então, no Rio de Janeiro, essa amizade entre o casal vai se aprofundando. E numa festa, aí eu vou contar para você, olha, contei para vocês de como eles se conheceram. Agora eu vou contar de como a gente conhece o verdadeiro caráter do casal Cristiano e Sofia. A Sofia sempre ficava em silêncio perto do Rubião, né? Mulher casada, uma certa distância, né? Aquela coisa de tradicional, né? Família tradicional. Só que eles vão ficando amigos, e convidam o casal, o Rubião, para uma festa, né? Para conhecer, para poder não conhecer, para poder viver aquela experiência social, né? Numa das festas, nesta festa específica, tem uma mulher que ela tem um pouquinho mais de idade, ela é solteira, e ela começa a olhar para o Rubião, né? Querendo casamento. E o Rubião nem olha para ela. O Rubião tem apenas olho para a Sofia. Essa personagem é importante, mas não me recordo o nome agora. Mas ela tem uns 40 anos de idade e nunca casou. E ela quer casar. E ela vê no Rubião um homem rico, um homem já de certa idade, que poderia casar com ela. Só que percebe que o Rubião tem olhos apenas para a Sofia. Tanto que Sofia e Rubião vão para a varanda e começam a olhar a lua. Começam a olhar o anoitecer. E o Rubião, nesse momento, se declara para Sofia, mulher do amigo dele. Ele se declara para ela, ele deixa entender que está apaixonado por ela. Compara o olhar dela com as estrelas, aquela coisa bem cafona de romantismo. A Sofia, ela não o desencoraja. Ela mantém uma certa distância, ela mantém uma elegância. E a gente ainda acredita que a Sofia, ela ficou chocada com aquilo, mas ela foi educada com ele. Um outro personagem chega ali, eles se disfarçam, tal, beleza? E aí o que acontece? Acaba a festa, ele vai para casa, e aí fica 15 dias sem aparecer na casa da Sofia e do Cristiano Palha. Acontece que naquela mesma noite, a Sofia chegou para o marido e falou, olha, temos que ter cuidado com esse Rubião, viu? Vamos manter a distância dele, porque, olha, tudo combinado, meio um jogo de cena entre os dois. E ele fala, mas por quê? Ele se declarou pra mim, olha, vem com ideia de namorado pra cima de mim. O Cristiano falou, mas como isso? Eu vou falar de já pra ele não vir mais aqui em casa. Que absurdo se declarar pra mim. Ela, então é isso mesmo. Mas olha, Sofia, eu tenho um dinheiro emprestado com ele, né? Então eu vou dever e eu não tenho como pagar. E já venceu a promissória. Se eu não pago, se eu corto relações, eu tenho que pagar. E se eu não pago, eu tenho o título protestado. Se é protestado, eu abro falência. Então, a gente não pode... Olha que coisa, ele acabou de vender a mulher. Então faz o seguinte, vamos cuidar bem dele até a gente conseguir pagar as contas, tá? Ou seja, Sofia, mantém ele por perto, não desmotiva ele, mas também, olha, não me trai, né? E aí, o que acontece, gente, é algo que leva o Rubião literalmente à loucura. Literalmente à loucura. O que acontece? A Sofia, ela continua mantendo o Rubião por perto. Ela mantém o Rubião por perto. Porém, ela não aceita os avanços dele. Ao mesmo tempo que surge outro personagem, o Carlos Maria. E o Carlos Maria, a Sofia começa a mostrar algum interesse por ele. Ou seja, a Sofia, ela não é santa também. E quando é que a Sofia mostra interesse por esse Carlos Maria? Quando surge uma prima da Sofia,
um pouco mais jovem, e tentam arranjar primeiro essa prima para o Rubião, e depois essa prima, a Benedita, se apaixona, começa a ter um relacionamento com o Carlos Maria, eles casam. E a Sofia queria o Carlos Maria, porque ele é um cara bonito, né? Ou seja, a Sofia, ela não é, aquela mulher que, nossa, eu mantenho a minha honestidade. Não, ela não queria com o Rubião. Com outro, dá a entender que talvez pudesse, mas não acontece, certo? O problema, tá ficando confuso, né? Mas olha só, o problema é que o Rubião, ele pensa que a Sofia tem algo com esse Carlos Maria. Ele, inclusive, intercepta uma carta dela para ele, mas é uma carta que falava de negócios, e ele pensa que essa carta é de relacionamento, é de amor, e ele vai lá e entrega para ela: olha só, você, comigo não, se fosse com o seu marido, o Rubião, ele não tem ciúmes da Sofia com o Cristiano, ele tem ciúme da Sofia com o Carlos Maria, porque ele percebe que ele é um cara bonito, é um cara elegante, e ele é um cara da província. Paralelo a isso, a esses dois parasitas explorando o dinheiro do Rubião, vou falar, o Cristiano vira sócio do Rubião, ele acaba virando sócio, ou seja, e cada vez tirando mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro do Rubião. Paralelo a isso, tem outros personagens que vão se aproximando do Rubião para também tirar um pouquinho daquele dinheiro, da amizade, se aproveitar da amizade. Por exemplo, eu não me lembro se é o Seixas Freitas, mas assim, tem um personagem lá que ele é dono de jornal. E ele manda o jornal de graça para a casa do Rubião. Para a casa do Rubião. E o Rubião lê aquele jornal, vê que recebeu de graça, vai até a casa desse cara na editora, do jornal, e fala: olha, eu vim pagar pelo jornal, quero fazer uma assinatura. Aí o cara fala assim: olha, de assinatura a gente está bem. O que eu precisava era de um sócio. Quê? Como assim? De um sócio para o jornal? A Rubião fala assim: olha, tá bom, vai. Quanto é? Aí vou jogar o número aqui, estou inventando. Mas a história está no livro. Olha, eu precisava eu estou abrindo sociedade, tipo, sei lá, 10 cotas. Cada cota, cada parte, 200. Aí o Rubião falou assim: eu quero 5. Quê? E pagou 200 vezes 5. Então o Rubião virou dono do jornal. O cara tinha muito dinheiro, dono do jornal, sócio do Palha. O Rubião, ele começava a dar dinheiro, esmolas, a ajudar os amigos, emprestar dinheiro, fazia festas em casa, fumando charuto, bebendo vinho do mais caro, do conhaque, dando festas, pagando os empregados espanhóis, empregados franceses, não eram escravizados, ou seja, gastando. E o Palha mantendo ele por perto, apaixonado pela esposa dele. Vocês perceberam onde isso vai parar? Ao Vencedor as Batatas, lembram disso? Ao Vencedor as Batatas. E o cachorro? Calma, o cachorro vai entrar nessa história. O cachorro Quincas Borba está lá junto com ele. Só que o cachorro ele aparece muito no começo e no final. No meio fica meio perdido, a gente nem se lembra que o cachorro existe. Mas tem um cachorro Quincas Borba, né, que ele cuidava também. O que acontece, e vai levando o triste do Rubião à loucura, é que numa noite ele sonha que ele é Napoleão. E aí, Napoleão III era imperador. E ele sonha que a Sofia era a imperatriz dele. Então, na vida real, ele começa a se ver como Napoleão. E como ele vê que ele não pode tê-la como imperatriz, ele fala: não, olha, então eu te faço condessa. E aí, no aniversário da Sofia, ele comprou um brilhante, um diamante, e dá para a Sofia. O cara dá um diamante para a mulher do amigo. Gente, quem é que dá um diamante para a mulher do amigo? Ele faz isso. Gente, peraí. Vê o que está acontecendo. Vou retomar para vocês. Peraí, beber um copinho d'água aqui. Eu perdi até o fôlego agora. O que acontece?
Rubião sai de Barbacena, no caminho encontra um casal. Fica muito amigo deles e vai para o Rio de Janeiro, pega a herança e esse casal começa a ensiná-lo como se vive na corte. Junto com outros amigos, o Rubião começa a gastar a sua herança toda. Faz sociedade. Primeiro empresta dinheiro para o Cristiano. Depois fica sócio desse Cristiano. Depois fica sócio de jornal. Gente, tem uma cena que é espetacular. O Rubião está andando pela rua, antes de ele ficar louco. Ele está andando pela rua e ele salva uma criança que ia ser atropelada. E essa criança, os pais agradecem, o jornal publica a história dele, né? E ele no começo fica envergonhado, não era para tanto, depois começa a se sentir máximo, né? Olha, aquela coisa, né? A aparência é muito mais importante que a essência, né? Ou seja, é muito mais parecer do que ser. Então, quando ele vê que parecer é melhor, ele fala, nossa, que legal. Acontece que quando ele começa a ficar louco, a falar sozinho na rua, a dar ordens, eu sou Napoleão, estou dando ordens, você é o meu ministro de Relações Exteriores, você é o meu secretário do Tesouro, ele começa a fazer isso, ele começa a montar um ministério. Aí, essa criança que foi salva da morte por ele, os pais, todo mundo, começa a zombar da cara dele, começam a rir da cara dele, começam a debochar da cara dele. Tá? A gente está vendo a quem pertencem as batatas, quem está perdendo essa guerra. As batatas estão saindo de mão, estão saindo, ou seja, estão transitando. Saiu do Quincas Borba, passou pelo Rubião, que está enlouquecendo e está indo para a mão de quem? Do Cristiano. Quando ele começa a enlouquecer, o Rubião, todo mundo começa a falar, ele era amigo de vocês. Aí o Cristiano fala assim, não, eu já desfiz a sociedade com ele, ele era apenas uma pessoa que a gente ajudou. Não era amigo, não. Ele nem frequenta mais aqui. Gente, o Cristiano falou que o Rubião não era mais amigo deles. Que era apenas um cara que ele conheceu. Todo mundo sabia que não era aquilo. Só que o Cristiano também tinha começado a mudar de amigo, trocar de amigos. Ele deixou os amigos mais pobres para trás, porque ele se aproveitou da herança do Rubião, se adonou da herança do Rubião e estava agora trocando de amizades. Então, assim, aquelas pessoas, não era, só um cara que te ajudou, tal, bacana. E aí o que acontece? O Cristiano, por insistência da Sofia, que foi quase sequestrada pelo Rubião no momento que ele entrou na carruagem e começou a falar loucuras de Napoleão para ela, por insistência disso, internam o Rubião, eles o internam numa casa, né, num sanatório, num hospício. Nesse hospício, ele tá com problemas mentais e o médico fala, olha, 6 meses, no mínimo, 6 meses ele tá bom, ele tem que descansar, tal. Só que o Rubião, nesse momento, já não tinha nenhum dinheiro. O Palha, que ainda tinha procuração, ele vendeu tudo que sobrava, né? Vamos dizer assim, estou inventando números aqui, mas vamos dizer que o Rubião herdou 100 milhões. Vamos dizer que ele tinha 30 mil, com a venda da casa, a venda tudo, as despesas, porque ele foi perdoando as despesas, foi perdoando as dívidas. Não precisa me pagar não. Ele vai perdoando quem devia para ele, foi perdoando. Ele dava o dinheiro, dava. E aí não conseguia nem pagar a conta do hospício, onde ele estava internado. 6 meses tinha que ficar lá. Na verdade, faltando coisa de 2 meses, 1 mês, ele não era uma cadeia, né? Ele não estava preso lá. Ele pegou o cachorro e, ainda pensando que era Napoleão, saiu da corte, voltou para Barbacena. Em Barbacena, ele ficou mal do pulmão. Aí a gente começa pensando, provavelmente por dormir na rua, sei lá, sereno, friagem, ficou mal. E morreu. Morreu. Depois disso, o cachorro, acho que 1 dia ou 2 dias depois, o cachorro Quincas Borba também morreu. E a última fala do Rubião foi assim, ao vencedor seria, né, ao vencedor as batatas.
Mas na vida real, a gente não tem um Lago do Cisne, um canto final, né? A gente não tem tempo disso. Nem sempre. Quem tem esse tempo é sorte. Juntar os amigos ao redor da cama, né? E se despedir da família, do filho, sei lá, né? Dos entes queridos, né? E dizer da esposa, do marido, e dizer o quanto amava. Na vida de Rubião, ele não tinha ninguém. Não tinha ninguém, né? Aí, vou pôr na tela para vocês uma imagem do que seria um triângulo amoroso, né? Nós temos aqui um triângulo amoroso que tem o Rubião, a Sofia e o Cristiano Palha. E aí, voltando para mim, eu falo para vocês uma coisa que é importantíssimo a gente notar aqui. Triângulo amoroso, interrogação. É um triângulo amoroso? Você tem aqui o Rubião e a Sofia e o Cristiano, o casal Palha, com apenas o interesse, que não era amor. Vamos colocar um triângulo de interesses. Temos aqui dois parasitas sociais ascendendo socialmente. Ou seja, vou retomar a história do começo. Tinha dois exércitos guerreando. E do outro lado havia as batatas, havia a plantação de batatas. Se todos, olha aqui, se todos fizessem as pazes e atravessassem, não haveria comida para todos. Porém, todavia, entretanto, contudo, porém, é necessária a guerra para que um sobreviva, um exército sobreviva e possa ter batata e a vida permanecer. Mas eu pergunto para vocês, gente, nesta história que eu contei para vocês, se chegassem lá todos e houvesse a paz entre eles, se Cristiano de fato fosse um amigo de verdade, leal, correto, com o Rubião, pagasse as dívidas que devia, fosse um sócio leal, um amigo de verdade, a Sofia dissesse, não, você está se enganando, case com minha prima, será que a vida seria viável? Será que a guerra é inevitável? Então, o que o Machado de Assis aponta para a gente de forma grandiosa, maravilhosa e espetacular é o quê? Ironicamente o quê? Que a vida na corte brasileira, a vida hoje, ela é repleta de interesses parasitários. Na verdade, Quincas Borba é uma denúncia de como as pessoas ascendiam socialmente no Brasil do século XIX, no segundo reinado, explorando o trabalho alheio, o esforço alheio. E aí você pensa assim, nossa, ele está mostrando que, olha, o mais forte sobrevive. Gente, a que custo? Na verdade, existe uma crítica, uma coisa chamada determinismo. O que é determinismo? Determinismo é aquilo, olha, você nasceu para ser rico, você morre rico. Você nasceu para ser pobre, mas pobre. Olha, o Rubião, ele nasceu pobre, ele conseguiu dinheiro, mas o dinheiro não era para ele. Então mudou de nome, mudou de pessoa, mudou de dono. Gente, isso é algo totalmente questionável. Porque o que acontece? Como é que ele ascendeu, ela ascendeu socialmente? Ele ascendeu uma questão de sorte. E o que aconteceu aí foi a mudança, mas através de uma outra coisa. Não foi destino, nasceu pobre, morre... Não, na verdade foi através de exploração da boa fé, da boa vontade, da ilusão, né? Da ilusão. Então, esse parasitismo social é apresentado de forma grandiosa nesta obra. Então, gente, só para retomar alguns pontos principais para irmos para o final da aula, o narrador é onisciente, tecendo comentários ao desenrolar dos acontecimentos. Essa história que eu contei para vocês, ela se passa assim, olha, o narrador, queres o avesso disso, leitor curioso? Vê este outro convidado para o almoço, Carlos Maria. Se aquele tem os modos expansivos e francos, no bom sentido laudatório, claro é que ele os tem contrários. Assim, não te custará nada vê-lo entrar na sala lento, frio e superior. Ou seja, retomando aqui para não ler o trecho inteiro, só para deixar um trechinho para vocês. Tá certo? Então, só para as conclusões da obra, quais são as conclusões que a gente pode chegar? Aqui, ó, as conclusões da obra. Quais são as conclusões? Machado de Assis, ele apresenta nesta obra
o quê? Um personagem que ele é o típico brasileiro, que ele é alçado a uma condição num ambiente nocivo, num ambiente horrível, e sem a instrução, sem a malandragem, sem a malícia, e neste lugar ele é expoliado, vamos dizer assim, ele é roubado, ele é furtado sem nem perceber. Eu vou dizer assim, nossa, gente, uma vez na aula, um aluno falou para mim assim, professor, mas ninguém é tão inocente assim, né? Puxa vida, será que alguém, nossa, vai dar dinheiro assim sem pegar dívida, sem cobrar a dívida, vai distribuir a grana assim? Gente, pesquisem assim na internet, pesquisem, ganhadores da Mega Sena. Em 3, 4 anos, 4 anos é a média do dinheiro gasto. As pessoas ganham 30, 40 milhões, 20 milhões na Mega Sena, em pouco tempo elas perdem tudo. Elas seguem essa tendência de rubião, né? Elas não conseguem administrar. E é porque eu estou falando isso. É determinismo? Não. É por conta de que as pessoas são jogadas nesse meio e é difícil conviver com isso. É um ambiente complicado, onde a gente tem que... A gente é carente, precisa de atenção, precisa do carinho, precisa de amor, ao mesmo tempo que a gente não sabe se está sendo amado por quem nós somos ou por nosso dinheiro. Olha, coitado dos ricos. Não estou falando isso. Estou falando que esse texto, para finalizar, é sobre trabalho o tempo inteiro. Trabalho. O trabalho, ele engrandece mesmo, né? O cotidiano. E é o que falta a todo tempo neste livro. Ou seja, as pessoas não estão trabalhando. Elas estão fazendo o quê? Estão sempre pensando em se dar bem, por conhecer o rico, por pegar o dinheiro do rico, por explorar. Eu estou falando do rico, mas poderia falar do outro ser humano, né? Estamos falando de um Brasil em que havia a escravidão, né? Esta foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido a nossa primeira temporada. Espero que tenha feito sentido para vocês. Voltamos com certeza nos próximos anos e que o vestibular seja espetacular, que você se dê muito bem na Unicamp, no Enem, na FUVEST e nos seus sonhos. Tchau, tchau. Valeu.